Talvez esse seja um dos vídeos mais polêmicos aqui do canal, mas o ano de 2025 está acabando e eu acredito na tecnologia de cripto, mas o Bitcoin, do jeito que é usado e vendido para a maioria das pessoas, na minha opinião, parece mais uma pirâmide de narrativa. Não aquelas pirâmides no sentido jurídico clássico, com o dono prometendo rendimento fixo todos os meses. Pirâmide no sentido econômico e psicológico, um ativo que depende do próximo comprador pagar mais caro para você conseguir vencer. E 2025 foi um ano perfeito para deixar isso escancarado. Lembrando que pelo menos há uns 5 anos eu já venho falando sobre isso na internet, né? Enquanto muita gente repetiu, o Bitcoin é o novo ouro. Eu, particularmente, tenho amigos que no início de 2025 acreditavam no Bitcoin valendo 150, 200 mil dólares, $1 milhão no final do ano. E o que aconteceu foi o oposto que a promessa dessas pessoas sugeria. O Bitcoin terminou 2025, está terminando 2025 com uma queda por volta de 6%. É claro que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, na hora que você está ouvindo esse audiocast, no ano em que o ouro real foi escolhido como um refúgio por muita gente. E aqui entra um ponto que separa a tecnologia de mercado, que é a minha base de raciocínio, né? A blockchain, ela pode ser muito útil, a cripto, ela pode ter funções, mas o preço é outra história. Preço é fluxo, é liquidez, é expectativa e o que as pessoas mais aceitam pagar hoje, acreditando que amanhã alguém pode pagar mais, né? Aí vai uma pergunta que quase ninguém me responde quando eu faço, né? Você tira a esperança do próximo cobrador, o que sobra, né? Quando você tira a esperança do próximo comprador. Tá, Ronald, mas por que você chama isso de pirâmide? Porque, na minha opinião, a lógica que sustenta a maior parte do discurso é simplesmente você compra porque acredita que vai valorizar. Ele valoriza porque entra mais gente comprando porque alguém contou uma historinha forte o suficiente. A história pode ser bonita, dentro do apolítico, do libertarianismo, do antissistema, reserva de valor, fuga de inflação. Só que o mundo real ele cobra recibo, né? O mercado financeiro ele é sustentado na base do aperto de mão e fio do bigode, né? E o melhor recibo que existe não é posts no Twitter, nem no Threads, nem cortes de podcasts motivacional. É o Estado, literalmente. Dívida é o FMI, país tentando rodar a própria economia. El Salvador é o exemplo que virou prova desse estresse. Recentemente eu estava ouvindo um podcast e em um determinado trecho eles comentaram que El Salvador foi vendido como a criptonação, né? Em teoria, El Salvador é o primeiro país, na verdade, primeiro e único país que declarou que a sua moeda principal seria o Bitcoin. Como se o Bitcoin fosse libertar o país das garras das instituições financeiras internacionais e etc. A narrativa era muito sedutora. Nós vamos inovar, vamos atrair dinheiro, vamos reduzir custos de remessas, vamos sair da dependência do FMI, blá, blá, blá. Só que, na prática, não foi exatamente isso que aconteceu. Porque o que aconteceu, na verdade, foi... o governo, ele incentivou o uso, o governo de El Salvador, né? Ele incentivou o uso, inclusive, dando um bônus na carteira de mais ou menos $30, tá? Eles criaram ali uma exchange e deram $30 para cada pessoa para incentivar o uso, né? Gastou mais de 300 milhões de dólares em infraestrutura com essa carteira digital e depois de alguns anos, apenas 92% dos salvadorenhos não usavam mais o Bitcoin e preferiam continuar usando o dólar. E se você parar para pensar, a lógica disso tudo é a volatilidade
que o Bitcoin tem. Imagina você ter um estabelecimento hoje e você precisar aceitar Bitcoin para você vender, sei lá, uma água mineral, um sapato, se você tem uma sapataria, ou se você é uma manicure e você aceita Bitcoin para fazer unhas e tudo mais. Imagina todos os dias e a todo momento essa cotação ela está variando, né? Você pode receber o Bitcoin, inclusive, numa hipervalorização no começo do dia, e no final do dia você tem menos 20% do seu capital em caixa. E por mais que esse incentivo aconteceu, mesmo assim 92% dos salvadorenhos pararam de usar o Bitcoin e preferiram voltar a usar o dólar americano por conta dessa pseudo-estabilidade, né? Menos de 20% continuaram usando as carteiras que El Salvador criou após o incentivo de $30. O país surgiu comprando Bitcoin constantemente, mas aí vem o ponto que mata qualquer romantismo, na minha opinião. Isso só não ficou só em um discurso, né? Isso acontece no mundo real e isso está documentado. Então vamos às provas objetivas. Em dezembro de 2024, El Salvador fechou um acordo de 1,4 bilhões de dólares com a FMI e o pacote exigia a redução do peso do Bitcoin. Trocando em miúdos aqui, El Salvador chegou lá na porta do FMI, bateu lá na porta, ó. FMI, eu preciso de 1,4 bilhões de empréstimo, e o FMI falou para ele o seguinte: olha, a gente te empresta esse dinheiro, eu só preciso que você mude algumas condições referente ao Bitcoin no seu país. Esses impostos só em dólar e reformas para tornar a aceitação mais voluntária, porque El Salvador estava obrigando todos os estabelecimentos a aceitarem Bitcoin como forma de pagamento. E aí o FMI falou o seguinte: olha, peraí, vamos deixar de viagem e ao invés de você tornar isso obrigatório, deixa só uma opção. Se eles quiserem aceitar, eles aceitam. Se eles não quiserem, eles não aceitam. Em janeiro de 2025, segundo a Reuters, que registrou que o Congresso aprovou as mudanças para a lei cumprir com o acordo, na verdade, que eram as exigências, né, que o próprio FMI tinha deixado claro, né? Aceitar o Bitcoin passaria a ser de forma voluntária e não mais de forma obrigatória, como o governo el-salvadorenho ele tinha imposto. Aí, em fevereiro, um mês depois, em fevereiro de 2025, o próprio FMI detalhou o programa de 1,4 bilhões de dólares num acordo de 40 meses, com um desembolso imediato por volta de 113 milhões de dólares, mais ou menos, e expectativa de catalisar um pacote total acima de 3,5 bilhões. E no texto, o FMI ele é explícito: o programa aborda riscos no projeto Bitcoin, porque eles imaginavam, né, o FMI imaginou o seguinte: olha, El Salvador vai pegar esse empréstimo com a gente, e se eles comprarem Bitcoin com esse dinheiro, porque eles têm um propósito de todos os dias comprar um Bitcoin por dia, e eles têm feito isso, né? El Salvador tem comprado um Bitcoin por dia há muito tempo. Então, para que o FMI se garantisse e dissesse assim: olha, eu não quero correr riscos pela volatilidade, então a gente vai colocar aqui algumas condições para liberar esse empréstimo para você. Aí, um mês depois, em março de 25, a Reuters tornou isso público. Tudo isso eu estou citando as fontes, inclusive, você... Não vou deixar aqui nos comentários, na descrição, porque vai dar muito trabalho, mas você pode pesquisar, porque eu estou citando a fonte, inclusive, tá? Então, em março de 25, a Reuters trouxe outro detalhe importante. Mesmo com o programa, El Salvador anunciou novas compras, mas deu garantias ao FMI de que não ia aumentar a exposição no setor público. E aí o país tinha algo em torno de 6.102 bitcoins na sua reserva de valor, que dava referente a alguma coisa em torno aí de 550 milhões naquele momento. Então imagina o seguinte: em março de 25, El Salvador tinha alguma coisa em torno de 550 milhões de dólares em Bitcoin, tá?
Em dezembro de 24, um pouquinho antes, né, uns 3, 4 meses antes, El Salvador disse que tinha 5.968 bitcoins avaliados em 594 milhões de dólares. Poucos meses depois, voltando de novo para março de 25, onde nós estávamos falando, ele já falava que ele tinha 550 milhões em Bitcoin. Então você observa que por mais que a quantia de Bitcoin nesses 4, 5 meses aumentou, porque El Salvador foi comprando Bitcoin todos os dias e aumentando, no mínimo era 1 Bitcoin por dia, né? E foi aumentando a sua reserva, mas a desvalorização que teve nesse período fez a reserva deles caírem de aproximadamente 594 milhões de dólares para 550 milhões de dólares. Agora pensa comigo o seguinte: se o Bitcoin ele fosse uma moeda de verdade, no sentido prático do dia a dia, o país teria que viver isso nos caixas dos impostos, nas obrigações, e foi justamente aí que o bagulho deu uma travada, né? Imagina que o Bitcoin ele funciona muito mais como um veículo especulativo do que como uma moeda de uso comum. Quando você tenta forçar ela a ser uma moeda fiduciária, por exemplo, ela perde a magia que atrai o especulador, né? A própria criptomoeda, o próprio Bitcoin, ele vem de mão dada com a história da descentralização, da preservação das transações financeiras. Quando você passa a tornar essa moeda como a moeda principal do seu país, você vai abrir mão dessa regalia que essa condição ela coloca para você. O FMI ele virou o detector de mentiras praticamente de El Salvador. O FMI ele não é bonzinho, não é herói, não é vilão de filme, ele é só um credor, ele está ali. Ele é o agiota que não mata, digamos assim, tá? É o credor que faz uma pergunta: isso aumenta o risco de eu não receber, sim ou não? Então eu vou emprestar aqui alguns bilhões aqui para El Salvador, e eu sei que a maior parte da economia eles estão comprando Bitcoin, isso vai aumentar ou diminuir o meu risco de receber? E não precisa você ser um gênio para você fazer essa conta. Quando El Salvador colocou Bitcoin como recurso legal, a mensagem para o seu credor, que é o FMI, foi o seguinte: olha, minhas contas públicas podem oscilar junto com um ativo extremamente volátil. Você me empresta se você quiser. E aí, quando a corda aperta, o credor não quer poesia, ele quer previsibilidade. Por isso, as condições bateram exatamente nos pontos mais simbólicos do Bitcoin como dinheiro. Por exemplo, deixar de ser obrigatório para o setor privado, foi uma das coisas que o FMI ele tinha exigido. Não serve para pagar impostos. Como é que você vai pagar impostos com Bitcoin, por exemplo, né? E o Estado reduz o papel nas entregas do ecossistema. Então, qual é a moral da história? Isso aqui que eu estou contando, inclusive, como eu disse para vocês no início aqui do audiocast, eu acredito particularmente no potencial do mercado cripto, na tecnologia do mercado cripto. O que eu não acredito é no Bitcoin como reserva de valor. Então, qual é a moral da história? A moral é que cripto não é lixo, não é isso, né? Bitcoin não é um lixo. A moral é mais desconfortável. O Bitcoin como ativo pode até sobreviver por décadas, mas a história de que ele é a moeda libertadora esbarra no muro quando encontra, por exemplo, o Estado, o imposto, dívidas, credores e a vida real. E El Salvador virou um estudo de caso, apesar de que, se você levar em consideração que El Salvador é um dos menores países do mundo e uma das menores preocupações de calote para o FMI, ele está simplesmente sendo utilizado como um exemplo para os outros países que de repente querem fazer a mesma coisa. Eles conhecem, inclusive, existem países como os Estados Unidos que tem uma reserva de cripto muito maior, e inclusive manipula o mercado de cripto de uma forma muito mais acentuada. Porém, o FMI não vai comprar uma briga com os Estados Unidos, mas está deixando claro ali com El Salvador: olha,
El Salvador tá dizendo aqui que o Bitcoin é o futuro, que Bitcoin é isso, é aquilo, mas eu tô dizendo que não. E outra coisa, eu só vou emprestar dinheiro para eles se eles fizerem exatamente aquilo que eu pedi. Então você perde aquela autonomia que o Bukele, presidente de El Salvador, quando ele declarou o Bitcoin como moeda principal do país, você perde essa autonomia quando você dá o braço a torcer ao sistema, porque o FMI nada mais é do que o próprio sistema sendo o sistema, né? E como diz aí o filme Tropa de Elite, né? O sistema é... Pronto, complete essa frase comigo aí na sua cabeça. O Bitcoin como ativo, ele pode sobreviver por décadas, né? Como eu disse. Aí vamos voltar aqui para o fio da meada. E a minha opinião, ela costuma ser um pouco polêmica, né? Quando o principal combustível de um ativo e a narrativa, mais os compradores e a utilidade prática como moeda não se sustenta quando testada, porque o Salvador está testando e não está se sustentando, tá? Ele começa a se parecer com o quê? Com um sistema onde os primeiros que chegam têm o preço médio mais baixo, os de fora entram embalados por promessas, os que estão em cima precisam que os de baixo continuem entrando, e os que, quando o preço cai, a resposta padrão não vamos usar melhor, é aguentar quem compra mais. Vamos aguentar enquanto a galera está comprando, né? Isso não é tecnologia, isso é um comportamento humano. Isso em 2025 ficou extremamente claro. O Bitcoin chegou a fazer recorde intra-ano. Então, durante o período de 2025, o Bitcoin chegou em altos patamares e depois desvalorizou, voltando para a abertura do patamar do início do ano, parte grande do movimento. E no fechamento do ano, a leitura ficou... para muita gente foi simples. Não foi o porto seguro que toda a gente estava esperando, né? Inclusive a gente teve ano de halving, etc e tal. Enquanto isso, no caso El Salvador, mostra uma coisa que pouca gente tem coragem de dizer em voz alta. Se nenhum país consegue sustentar o Bitcoin como moeda de verdade, sem precisar voltar atrás para conseguir financiamento, que foi o que aconteceu, imagina nós, meros mortais, iniciantes, com o emocional frágil, tentando tratar isso com certeza. E aqui, eu não estou mandando você comprar ou vender nada, principalmente, tá? Isso não é uma recomendação de investimento, eu estou te pedindo para você fazer uma coisa rara. Pensa sem viés. Pensa sem estar do lado de uma torcida ali, pensa de fora da caixinha. Porque no mercado, torcida é caro. Em 2025, muita gente pagou para aprender isso. Se você acredita que criptomoeda, por exemplo, pela tecnologia, na tecnologia de criptomoeda, beleza. Você está, inclusive, no mesmo time que eu. Eu também acho que a tecnologia ela é importante, mas se você acredita no Bitcoin como um destino inevitável, eu acho que 2025 e El Salvador deixaram um aviso bem claro para a gente. A realidade não respeita a narrativa, a realidade cobra liquidez e cobrança é regra. E quando no mundo real entra na sala, a fantasia sai pela porta, tá? Se você quiser, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. É opcional também aqui, não é obrigatório, igual como o Bukele fez em El Salvador. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado pela sua visualização. Eu encontro você no próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva e ative as notificações e deixa aí nos comentários a tua opinião, se você concorda ou discorda, porque eu mesmo leio e respondo todos os comentários aqui do vídeo. Valeu, falou, tamo junto, fui!